Salve pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Noé, sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Hoje estou aqui para dar sequência nas nossas aulas, vim aqui apresentar para vocês a nossa unidade de número 2 e aí vim comentar um pouquinho sobre o Platão. Bom, lembrando que a gente viu aí na nossa última aula um pouquinho sobre o Sócrates, e então a gente já está mais ou menos localizado como a filosofia surgiu e alguns dos seus primeiros pensadores. E agora sim a gente vai ver um dos dois principais autores ou pilares da filosofia que a gente vai comentar e encontrar durante o nosso ano. Tranquilo? O primeiro deles é o Platão. Platão, que nasceu lá em 428 a.C. e veio a falecer em 348. Nossa, não é? Mas que estranho isso aí. O cara nasceu no futuro e voltou? Então, pessoal, é antes de Cristo. Então a gente tem a contagem regressiva. Tranquilo? Então, lá na Grécia Antiga, o Platão era um cara que foi muito influente no pensamento da época. Deixa eu passar esse slide aqui. Passei. E a gente hoje vai explorar um eixo temático que vai comentar um pouco sobre o Platão. Como a gente falou lá na nossa primeira aula, que a filosofia a gente vai ver dividida em eixos temáticos. Então o Platão, que é um cara que é muito presente e é um pilar da filosofia, como eu falei, ele está presente em todos os eixos temáticos. Então hoje a gente vai ver uma parcela da teoria dele, começando com a teoria do conhecimento, ou a epistemologia, a gente também pode chamar, que é o eixo responsável pelo processo de conhecimento. Então os autores vão falar como que o ser humano adquire o conhecimento, ou vão tentar teorizar sobre isso, beleza? Bom, antes de mais nada, conhecendo Platão. Platão era um cara que foi discípulo de Sócrates. Sócrates, vocês viram que era um cara que não estava muito presente, ou que não deixou muitos registros escritos, e sim mais algumas histórias, ou seus discípulos. O Platão é um deles, que aí sim conseguiu registrar suas teorias, que escreveu livros, que escreveu, enfim, os artigos lá, claro que tudo era aqueles monte de rolinho de papel que eles carregavam de um lado para o outro lá, tudo um pouco meio arcaico assim, mas enfim, o Platão são os primeiros registros de Sócrates e da figura de Sócrates. Por quê? Porque o Sócrates é um cara que está presente e é um personagem nos seus livros. Os livros do Platão são em diálogos. A gente vai ver aí na República, a gente vai ver alguns livros, claro que a gente não vai ler os livros, mas enfim, a gente vai falar sobre as teorias deles. E o Sócrates é um cara que está ali presente nos diálogos. Os livros do Platão são conversas, então a gente tem vários interlocutores que vão conversando e questionando, um vai questionando a teoria do outro e com isso eles vão construindo a ideia do Platão. Olha que loucura isso. Enfim, lá na Grécia Antiga o cara quase que escrevia uma história em quadrinhos, assim, onde ele tinha seus personagens e cada um ia questionando o outro para construir a interpretação que ele tinha da realidade. Enfim, continuando, então nós vamos falar sobre a teoria do conhecimento hoje, que a gente também pode chamar lá no Platão de teoria das ideias. A gente vai ver isso e por que isso. Bom, o Platão tinha uma interpretação de mundo, deixa eu passar aqui. Aí, toda vez que o Platão aparecer, eu preciso que você se lembre de dualismo. O que isso quer dizer? O Platão era um cara que defendia o dualismo, defendia a ideia de que existiam dois mundos que estavam presentes na nossa realidade, que eram componentes da nossa realidade. A nossa realidade era fragmentada nesses dois mundos, nesses dois espectros, assim, se podemos dizer. Então, a nossa realidade é composta pelo mundo sensível e pelo mundo inteligível. Isso é muito importante a gente entender. Se você já ouviu isso e já tem isso muito bem entendido na sua cabeça, não se esqueça disso. Toda vez que o Platão for aparecer em alguma questão ou em algum texto sobre ele, provavelmente vai ter que se situar ou vai ter que estar entendendo o dualismo platônico. Tranquilo? Mas então, o mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo sensível é o mundo onde a gente tem as coisas sensíveis, onde a gente consegue encostar as coisas, a gente consegue, através dos sentidos, compreender aquilo que está à nossa volta. A gente consegue sentir o cheiro, a gente consegue ouvir, a gente consegue ver. Então é o mundo dos sentidos. Inclusive o Platão fala que o mundo dos sentidos é o nosso mundo. É o mundo em que a gente vive, é o mundo que a gente interpreta as coisas e que a gente sente
que a gente consegue constatar que aquelas coisas estão ali e que estão acontecendo, através dos sentidos. Agora, o mundo inteligível, ele complementa o nosso mundo porque ele traz as coisas que não são compreendidas pelo sentido. E aí fica um pouco difícil você pensar, nossa, como assim, né? Uma coisa que não compreendo, que eu não consigo ver, então ela não existe. Então, para o Platão, elas existem e elas estão ali presentes no nosso mundo que está dividido. Só um pouquinho, vou passar esse slide, tá um pouco difícil. Aí, consegui. Trouxe um exemplo de uma cadeira para vocês, para a gente tentar entender esse dualismo. Olha só, o mundo sensível é o nosso mundo, certo? Então a gente vai falar sobre a cadeira. Aqui na cadeira, a gente tem 3 exemplos. Uma cadeira aqui vermelhinha, toda estofada, bonita, chique. Uma cadeira de madeira, um pouco mais velha, aquela cadeira de casa de vó que a gente vai lá para tomar um cafezinho. Vocês sabem bem. E aqui, a nossa última cadeira vai só para o pessoal que gosta de sair bastante aí. Uma cadeirinha de bar para você que gosta de tomar um suco de laranja aí, não sei, enfim. Uma cadeira de bar. Poxa, as 3 coisas que eu tô te mostrando aqui são cadeiras, certo? Você consegue perceber que isso aqui é uma cadeira, que isso aqui também é uma cadeira, mas é uma cadeira de plástico, e isso aqui é uma cadeira de madeira. Então, dentro do nosso entendimento de cadeira, a gente tem diferenças. E você consegue constatar elas vendo que ela é de madeira, sentindo que ela é de plástico porque ela é mais leve, ou sei lá, através da cor que ela está ali expressando, o vermelho, você sabe que ela é de um tecido ou de algum outro elemento diferente. Isso a gente consegue sentir, isso está presente no mundo sensível. No entanto, para o Platão, a gente tem o mundo inteligível. O mundo inteligível é responsável pelo conceito, pela forma, pela parte intelectual e a parte metafísica do nosso entendimento de cadeira. Se eu falar para você cadeira, você pode pensar numa cadeira de plástico e eu estar pensando numa cadeira de madeira. Mas ainda assim a gente consegue entender que é um objeto que foi desenhado para que a gente possa sentar a uma mesa, sentar para descansar, enfim, é uma cadeira. É isso que você tem que entender, a forma cadeira. E o mundo inteligível ele é responsável por agrupar, por conter todas essas formas e compreender todas essas essências de cadeira. Ainda que exista a cadeira de madeira, a cadeira de ferro, a cadeira de plástico, no mundo inteligível a gente tem o entendimento central de cadeira. Entendam isso, tranquilo? Não é uma coisa que você consegue tocar, não é uma coisa que você consegue sentir o cheiro, mas é o entendimento cadeira. Ele está além do plano físico. Você não consegue sentir, você não consegue perceber o entendimento de cadeira. É isso que o Platão quer trazer com a ideia do mundo inteligível. Ele precisa complementar as coisas que estão presentes no nosso mundo e que a gente consegue sentir. Vamos tentar explorar isso um pouco melhor. Espero que vocês já tenham talvez entendido. Olha só, o Platão ele afirma que o mundo sensível é um mundo imperfeito, onde a gente tem várias cópias que não necessariamente são as cópias ou o ideal do entendimento de cadeira ou de tênis. Por quê? No mundo sensível, que é o nosso mundo, quando, por exemplo, você tem lá um tênis, você compra um tênisão lá bonito, novinho, para fazer corrida. Conforme você vai correndo, esse tênis vai se desgastando, ele vai se acabando, ele não volta a ser o tênis que ele era antes. Então, o mundo sensível ele tem as coisas passageiras, as coisas vão se degradando com o tempo. A gente não tem aquela essência de tênis, aquele entendimento de tênis que o mundo inteligível nos proporciona. Porque você pode até ter o tênis lá bonitão até hoje, depois de muitos anos de corrida, mas uma hora ele vai se acabar, uma hora você vai se acabar, e essas coisas se vão. Mas o entendimento de tênis ele vai perdurar por outras gerações, para outras pessoas, enfim, o conceito fica. Mas o que é sensível e material não fica. Por isso que a gente fala que o mundo sensível ele é mutável. E além de mutável, ele é uma cópia. E além de uma cópia, ele é uma cópia imperfeita. Porque a perfeição só está no conceito, no entendimento de tênis.
Não no tênis da Nike, no tênis da Adidas, no tênis de outras marcas, no tênis de basquete, no tênis de corrida. O entendimento de tênis ele é maior do que essa variação que a gente gera no nosso dia a dia. Tranquilo? Então o mundo inteligível ele é totalmente oposto ao mundo sensível. Ele é perfeito, ele é imutável e ele é atemporal, porque o conceito permanece, mas o tênis da Nike de 1982, ele se foi, ele já acabou, não existe mais aquele modelo. Tranquilo, gente? Acho que deu para entender mais ou menos a ideia. Fiquem com isso na cabeça de vocês. Dualismo, dualismo. Quando vier dualismo, pensa nessa ideia de dois mundos. Bom, claro que pela descrição que eu coloquei aqui para vocês, acho que vocês conseguem me responder. Qual dos dois mundos que o Platão valoriza? Acho que você já consegue responder. O Platão valoriza o mundo inteligível e ele desvaloriza o mundo sensível, que é o nosso mundo. A gente precisa buscar as coisas que estão no conceito, as coisas de forma perfeita, as coisas que a gente vai conseguir encontrar através da razão. Beleza? Só tô dando um spoiler aqui do que a gente vai discutir mais pra frente. Tá, então a gente já entendeu essa ideia e essa interpretação da nossa realidade do Platão. Ela é dividida em dois mundos, certo? Mas a epistemologia, ou a teoria do conhecimento, ela quer saber de que forma o ser humano advém o conhecimento, de que forma o ser humano adquire o conhecimento. E é isso que ele vai tentar explicar, e é isso que a gente precisa entender no eixo epistemológico do Platão. Vamos lá. O conhecimento é o que então, Noé? O conhecimento é reminiscência ou anamnese por Platão. Não se esqueçam dessas palavras, tá? Reminiscência e anamnese. O que isso quer dizer? Reminiscência ou anamnese quer dizer uma lembrança, uma relembrança, enfim, como se você conseguisse reviver alguns momentos ou buscar viver novamente aqueles momentos. É uma lembrança, tranquilo? Por que eu coloquei esse desenho aqui? Para te explicar mais ou menos o processo de interpretação que o Platão tinha do nosso processo de conhecimento. Olha só, o Platão era influenciado por uma religião que existia lá no seu momento em que ele vivia, que era o orfismo. O orfismo acreditava em almas, em espíritos, então, claro que dentro de cada indivíduo existia uma alma. Isso é uma influência direta dessa religião no pensamento do Platão. Por que isso vai ser presente aqui? Olha só, nós temos aqui, por exemplo, um homem. Eu coloquei aqui um homem, esse desenho de homem. Inclusive, fico muito triste porque eu não posso desenhar no quadro e eu fico passando slides, mas enfim, que eu até fiz aula de desenho para aprender a desenhar no quadro, mas, né? Vamos lá. Esse homem aqui, ele nasce, ele cresce, ele aprende várias coisas, ele se forma em matemática, pessoal de exatas aí, ele se forma em matemática, ele faz especialização em matemática, ele fica velho, ele casa, ele separa, ele tem filhos, ele tem netos, e depois ele acaba morrendo, certo? Uma vez que esse cara morre, a sua alma sobe para o mundo das ideias. E aí no mundo das ideias, isso tudo para o Platão, ele vai atravessar um lago, vai beber de uma fonte, enfim, nesse rio ele vai beber da fonte do esquecimento. E uma vez que ele se esquece, ele volta para o mundo sensível em um bebê. E um bebê que nasce, cresce, estuda, aprende várias coisas e se forma em história. Enfim, ele se formou em outra coisa. E por que a vida e o conhecimento é uma constante reminiscência, uma constante anamnese? O Platão afirma que a gente precisa passar por esse processo várias vezes até a gente conseguir se deparar que a gente precisa buscar o conhecimento. E uma vez que a gente tem esse estalo, a gente precisa continuar esse ciclo para alcançar cada vez mais conhecimento. Se em uma vida eu aprendi matemática, em outras vidas eu preciso aprender física, eu preciso aprender sociologia, eu preciso aprender história, eu preciso aprender política, eu preciso aprender outras coisas para me estabelecer. Mas acontece que no final do meu ciclo eu acabo esquecendo tudo. Então eu preciso passar por um processo para elevar essa minha alma cada vez mais perto do conhecimento.
Então a gente tem várias chances, a nossa alma tem chances constantes de tentar alcançar a excelência do conhecimento. Isso é reminiscência. O conhecimento é reminiscência para o Platão. Bom, o Platão ele era um cara muito famoso por contar algumas historinhas e através dessas historinhas ele tentar tirar algum ensinamento ou ter uma moral da história no final das contas. Esse processo do conhecimento, o Platão tem uma historinha para explicar ela que é muito famosa, que é o chamado mito da caverna. Olha só, vou passar aqui. A gente coloca também como alegoria. A alegoria são essas historinhas. Então, o mito da caverna ou a alegoria da caverna é a mesma coisa. Olha que maravilha eu não precisar desenhar tudo isso. Mas enfim, vou te explicar. Platão conta a história de que existia uma caverna, certo? Uma caverna com uma pequena entrada. Depois dessa entrada existia uma fogueira. Depois dessa fogueira existia um buraco, enfim, uma barreira, um muro, onde depois desse muro ficavam algumas pessoas, não sei se vocês conseguem ver aqui, mas tem algumas pessoas acorrentadas olhando para o fundo dessa caverna. Durante alguns dias, enfim, durante alguns eventos, algumas pessoas passavam com algumas imagens na frente da fogueira, jogando a sombra dessas imagens no final da fogueira, certo? As pessoas que estavam aqui só conseguiam ver as sombras. As pessoas que viam as sombras, tudo que elas viam eram as sombras, e isso para elas eram a verdade. Então elas entendiam que uma sombra de um pato, isso era um pato, de uma árvore, aquilo era a sombra de uma árvore era uma árvore. Além disso, elas estavam acorrentadas, certo? Num certo dia, um homem consegue sair e quebrar essa corrente. Olha só que loucura. Ele quebra essa corrente, ele consegue pular esse muro, cai aqui todo, se esborracha, se rala, machuca o braço, consegue passar a fogueira e gradualmente, de pouquinho em pouquinho, ele vai se recuperando, ele consegue sair dessa caverna. Quando ele sai dessa caverna, ele fica com os olhos todos ofuscados, todo meio fechado assim, não conseguindo abrir direito. Depois de algum tempo ele acaba se acostumando com a luz e aí sim ele consegue abrir os olhos e ver tudo que ele tinha perdido durante a sua vida e tudo que ele tinha deixado de ver. Então ele vê lá as árvores, os pássaros, o dia, a noite, um lago, enfim. Ele vê tudo que ele não tinha conhecimento, que ele não sabia, que ele não conhecia. Olha que louco essa história. Aí ele volta para tentar contar para essas pessoas que estão acorrentadas aqui. Olha só, galera, esse pessoal só passa com uma sombra. Essa sombra não tem nada a ver com o que tem lá fora. Vamos sair daqui. E quando ele faz esse convite para essas pessoas saírem do fundo da caverna, essas pessoas ficam revoltadas com ele e acabam matando ele para continuar ali sentadas, olhando só aquela sombra que elas conhecem. Enfim, uma história um pouco triste, mas enfim, o Platão usa dela para tentar explicar essa sua teoria do conhecimento e a nossa própria realidade. Vamos lá! Meu próximo slide eu fiz, ou tentei trazer uma explicação. Olha que louco isso! A parte de dentro da caverna seria o mundo sensível, a parte de fora, o mundo inteligível. Então a gente tem que buscar romper as nossas correntes, buscar tentar sair da caverna, buscar um conhecimento de fato que venha a acrescentar na nossa vida para que a gente consiga cada vez mais se aproximar do mundo inteligível, cada vez mais elevar a nossa razão, cada vez ter mais conhecimento. E aí, anotem isso, se você quiser fazer esse desenho, faça esse desenho aí no seu caderno, enfim. Eu tenho algumas coisas importantes para a gente falar. Esses 4 elementos aqui têm um significado importante durante a nossa história que eu contei para vocês. Poxa, quem seriam as pessoas que estão presas? As pessoas que estão presas são cada um de nós, somos nós, seres humanos. Além disso, a escalada tem um significado. O que seria a escalada? Quando eu falei para vocês que quando ele escala, ele se rala, ele se machuca. A escalada quer dizer
que é o processo do conhecimento, ele é árduo, ele é dificultoso. A gente tem vários obstáculos, várias coisas que dificultam a gente de buscar o conhecimento, de buscar elevar o nosso entendimento sobre as coisas. Então, a escalada ela é o árduo processo do conhecimento. Além disso, a gente tem as correntes. O que são as correntes? As correntes são tudo aquilo que aprisiona o homem ao apego ao mundo sensível. O que isso quer dizer? Poxa, vamos trazer para o nosso contexto atual. Filosofia também pode servir para a nossa vida. Olha o cara falando lá de antes de Cristo, pode ser usado para os nossos dias atuais. Bom, pode ser o nosso vício no celular, pode ser o nosso vício no computador, em jogar videogame. Isso não faz com que eu deixe meu tempo ou deixe de jogar videogame para estudar. Eu não paro, eu gosto mais de jogar videogame. Enfim, são os prazeres mundanos. Aí você que adora assistir série, maratonar série, enfim, não estou julgando vocês, mas olha como várias coisas do nosso cotidiano e do nosso dia a dia nos aprisionam ou nos impedem, ou pelo menos são mais atraentes do que buscar o conhecimento que a gente pode adquirir, claro que aos poucos, balanceando as coisas, mas enfim, são coisas que vão nos aprisionando cada vez mais no mundo sensível e não buscando o conhecimento. Aí a gente pode falar de diversas coisas que alienam o ser humano, o consumismo, a gente toda vez quer comprar alguma coisa, enfim, ou a degradação constante dos nossos objetos. Todo ano sai um celular novo, todo ano a gente precisa comprar um celular novo, todo ano a gente precisa estar mais atualizado com um computador, precisa ter uma mídia social cada vez mais consumindo o nosso tempo, enfim. São diversos exemplos que eu poderia explorar aqui. O que seriam os olhos? Para o Platão, os olhos seriam a nossa alma. No momento em que ela está presa aqui na escuridão, ela está ali no momento, num limbo, assim, ela não sabe se ela vai conhecer, se ela vai aprender coisa nova ou não, se ela vai evoluir ou se ela vai precisar de uma outra vida para evoluir o conhecimento. No momento em que ele sai lá, que os olhos ficam ofuscados, a nossa alma ela se espanta com o conhecimento. Então a alma ela está adquirindo conhecimento. Enfim, são alguns significados desse processo do conhecimento, que o conhecimento é uma reminiscência. Platão se utiliza dessa alegoria, a alegoria da caverna, para explicar a teoria do conhecimento dele. Tranquilo, gente? Bom, espero que vocês tenham anotado tudo que eu falei aqui para vocês. A gente vai explorar o Platão em outros eixos temáticos, a gente vai ver mais ele. E claro, na sequência, ou qualquer coisa que vocês ficarem aí com dúvida, ou qualquer exercício que não ficou legal, a gente pode conversar, vocês me mandem uma mensagem. Estou disponível aqui, ó, meu Instagram, meu @. E uma coisa que eu queria falar é que essa aula também vai subir para o YouTube. E aí vocês podem acessar lá pelo canal. Eu escrevi Noé, que é o nome do professor, enfim. Mas a brincadeira é o Filosoguia. Então estamos aqui para tentar dar uma guiada em vocês, tranquilo? Essa é basicamente uma síntese aí da nossa unidade 2. O que a gente precisa lembrar é que conhecimento é anamnese, que a teoria do conhecimento é uma teoria para o Platão, né, que vai trazer o dualismo platônico, a ideia dos dois mundos, e o mito da caverna, que também é muito presente em questões de vestibular, em dinâmicas até para a gente falar em uma possível redação. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Obrigado.